Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos continuar na aula sobre verbos, né? Que a gente tem que estar bem familiarizado com esse assunto para que vocês consigam responder as atividades da página 74 e também 75 e 76. Vamos recapitular um pouco do assunto, né? Que a gente está falando aqui hoje, e nas aulas anteriores também, aos verbos no modo indicativo, ok? Aos tempos verbais, né? Que correspondem a esse tipo de verbo, né? O que é o verbo no modo indicativo? Ele é usado para transferir um acontecimento certo e real através do tempo. Dos tempos verbais, o modo indicativo, ele expressa uma ação de forma precisa e segura, aquilo que a gente consegue afirmar que acontece, que acontecerá, ok? O modo indicativo é um dos modos verbais, juntamente com o subjuntivo, que a gente vai estudar no próximo capítulo, na próxima unidade, na verdade, e o modo imperativo, que a gente vai estudar mais para frente, tá? Os modos verbais, eles indicam a posição do emissor ou do agente, né, de acordo com a ação verbal. Então, os modos, eles vão indicar o quê? A pessoa que está praticando a ação, a pessoa que está ouvindo, que está falando, né, em relação àquela situação que está acontecendo. Os verbos no modo indicativo são aqueles, né, que vocês já conhecem, que a gente tem alguns tempos verbais, tá? A gente tem os tempos verbais simples, tá? O presente do indicativo, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito. Aí temos também o futuro do presente e o futuro do pretérito. O presente, ele indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que a gente está falando sobre essa ação, tá? Então, é o que a gente utiliza no presente normalmente, tá? O pretérito imperfeito é expressando uma continuidade, uma duração no tempo. Ele indica uma ação ocorrida no passado, mas que não foi completamente terminada, tá? É algo que acontecia continuamente. O pretérito perfeito do indicativo indica uma ação que ocorreu num determinado momento do passado. Lá no passado, lá em 2001, ganhei um concurso de ortografia. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de algo que aconteceu no passado e foi terminado. Aconteceu, pronto, acabou. Tá? O pretérito mais que perfeito é aquele, né, que a gente tem um pouco mais de cuidado para utilizar esse tipo verbal. A gente tem o quê? É um uso limitado. Por quê? Porque a gente não usa ele tanto no dia a dia, tá? Ele é usado para indicar uma ação que ocorreu antes de outra ação que também pertence ao passado. É isso que a gente já conversou algumas vezes, né? É utilizado, na maioria das vezes, em exclamações, tá? Então, quando a gente fala tomara que a minha equipe vença, tá? Tomara é uma forma verbal que a gente utiliza no dia a dia, mas a gente não se dá conta do tempo verbal que ela está indicando, tá? Mas ela é utilizada para indicar essa ação que ocorreu antes de uma ação também já passada, certo? E a gente tem o quê? O futuro do presente. O futuro do presente indica uma ação que acontecerá no momento posterior ao discurso. Eu irei ao cabeleireiro amanhã, né? Então, a gente tem um momento aqui e o verbo ele vai aparecer indicando algo que vai acontecer daqui a pouco, certo? E o futuro do pretérito. Ele indica que é aquela ação consequente de outra, encontrando-se relacionada a essa ação anterior, tá? Então, o futuro do pretérito ele só aparece quando a gente faz essa conexão com uma outra expressão anterior. Refere-se a um fato que poderia ter acontecido após uma situação passada. Aquilo que eu já expliquei para vocês. Eu faria esse favor se tivesse pedido antes,
tá? Então, eu faria algo se anteriormente você já tivesse me pedido, tá? Então, aqui fica bem explícito, né, a essa utilização desse modo, né, do futuro do pretérito. Assim, ó, o presente a gente vai colocar aqui de acordo com cada situação. Vamos utilizar o verbo estudar, tá? Vocês, inclusive, podem até voltar para aquele quadro que a gente tem aqui, né? Então, quando eu falo aqui, o verbo estudar, no presente do indicativo, eu estudo muito. Presente, acontece agora, eu estudo muito. Aí, no pretérito imperfeito, eu estudava muito. Pretérito perfeito, eu estudei muito. Pretérito mais que perfeito, eu estudara muito. Naquela época, eu estudara bastante, tá? Futuro do presente, eu estudarei muito. Futuro do pretérito, eu estudaria muito. E aqui tem essa função aqui, que a gente está falando o quê? Que ele se refere a um fato que poderia ter acontecido referente a uma outra situação. Por exemplo, quando eu digo que eu estudaria muito se tivesse todos os materiais disponíveis, tá? Então, ali a gente está falando do futuro do pretérito. O pretérito é o quê? É passado, é o que já aconteceu, ok? Aí a gente tem também os tempos verbais compostos, tá? O modo indicativo apresenta 4 modos verbais, 4 tempos verbais compostos. O pretérito perfeito composto, o pretérito mais que perfeito composto, o futuro do presente composto e o futuro do pretérito composto. Eu vou passar uma tabela para vocês terem a noção, visualizarem como é que cada um deles funciona, tá bom? Mas a gente não precisa se atentar, se apegar muito a ele agora, por enquanto não, mas eu vou já antecipar para vocês estudarem desse modo. Aqui a gente tem a atividade, né, da página 74, que eu preciso que vocês respondam, tá? É um trecho de uma entrevista de Carlos Saldanha, diretor das animações como Rio e a Era do Gelo, publicada em uma revista semanal. Eu preciso que vocês leiam o título, né? Que vocês leiam a atividade, leiam o que está sendo explicitado bem ali, tá? Porque aqui a gente está fazendo estudo da língua, a gente vai relacionar o estudo do português, da interpretação textual, das explicações, e também a gente vai ler, estudar aqui na página 76, a utilização do verbo em textos, tá? Então, eu preciso que vocês analisem corretamente essas atividades, façam a leitura das questões auxiliares, tá? Por exemplo, todas essas explicações que vêm aí, eu preciso que vocês leiam para que a gente faça a correção dessas atividades e eu veja o quanto vocês avançaram nesse sentido, ok? Essa atividade aqui, a da página 74 e 75, vocês precisam ler o texto, tá? Que é uma entrevista, que é o tipo textual que a gente está estudando nesse período. Então, leiam a entrevista, respondam à atividade, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês me chamem que a gente esclarece e vai fazendo isso tudo. Atentem-se a esses dois cartazes que tem aqui nessa página, tá? Na página 74. Se vocês já tiverem assistido qualquer um desses 2 filmes, que vocês comentem a respeito da história deles, o que vocês esperavam que fosse essa história e o que a história realmente acaba contando. E aí a gente vai estudando esse assunto e avançando também nas atividades. O que for oral, gente, eu só peço que vocês façam alguma anotação, para quando eu perguntar, vocês consigam me responder, tá? E as outras, tipo essa página bem aqui, vocês respondam no caderno, as outras seguintes também, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer questão, vocês me perguntem, tá? E a gente segue no próximo capítulo a gente já vai ter as questões do modo verbal, né, no subjuntivo, e aí a gente já vai ter que estar afiado aqui no indicativo, tá bom? Então é isso. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, qualquer questão, é só me perguntar.